Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá então para a segunda aula de cosmetologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anexos da pele. Na aula passada nós falamos sobre as 3 camadas da pele, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. E vocês devem lembrar que eu comentei que esses anexos, eles acabam saindo da parte da derme e alguns acabam sendo expostos pela epiderme, que é o caso do pelo, por exemplo, né? Mas vamos lá. Então, quem são essas estruturas? Então, nós temos as glândulas, que a função dela é secretar, né, substâncias, ou seja, expulsar algum tipo de substância. As unhas, que têm a função de proteger as extremidades dos dedos. Os pelos, ou cabelos, que têm a função sensorial e de proteção da pele, e as terminações nervosas, que são aqueles tipos que eu falei para vocês, que estão sempre presentes na epiderme, que estão sempre presentes na derme, e que têm a função de estímulos sensoriais, né? Eles captam e transmitem os estímulos sensoriais. Então, são aquelas terminações nervosas que nós vimos na aula passada, que eu comentei que não há necessidade de decorar os nomes, tá? Eu passei só para que vocês conhecessem mesmo os nomes de algumas terminações nervosas. Vamos lá, então, aqui, ó, só para a gente relembrar, então. A epiderme, que é a primeira camada da pele, né? Ela é formada, então, por células ricas em queratinas, olha só a camada basal, né? Onde eu tenho a presença dos queranócitos, lembram disso? E conforme essas células vão amadurecendo, vão subindo, elas chegam na última camada, que é a camada córnea, aonde não apresentam mais núcleo e são células mortas, aonde são responsáveis pela descamação da pele, tá? Nós temos, então, abaixo da epiderme, nós temos a derme, aonde se encontra a maioria, então, dos anexos, e nós temos a hipoderme, que é onde nós chamamos de tecido subcutâneo, e ele é rico em células de gordura. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, a fotinho demonstra alguns tipos de anexos. Então, as glândulas, ó, glândula sebácea, né? Uma glândula sudorípara aqui, né? Folículo piloso, aonde tem o surgimento do pelo, tudo bem? Algumas terminações nervosas, certo? Olha lá o pelo saindo, os poros, que é por onde vai sair a excreção da glândula sudorípara, certo? Então, vamos lá ver quem são esses anexos. Então, vamos começar pelas glândulas. A primeira glândula que nós vamos estudar é a glândula sebácea. O que essa glândula sebácea faz? Ela excreta, ou seja, ela joga fora o que nós chamamos de sebo. Então, eu falo que ela é uma estrutura exócrina que secreta o sebo. O que é exócrina? Ela elimina, ela produz e elimina para fora do organismo uma substância. É diferente de uma estrutura ou de uma glândula endócrina. Por exemplo, a nossa tireoide, ela é uma glândula endócrina, porque ela produz e secreta, ou seja, elimina uma substância a qual o meu organismo vai usar de forma interna, que são os hormônios da tireoide, tá? Então, a glândula sebácea, eu falo que ela é uma glândula exócrina. O que significa isso? Produz e elimina a secreção para fora do organismo. Quem é essa secreção? É o sebo, tá? Então, é o óleo. Ela é uma substância oleosa. A glândula sebácea sempre vai estar presente, anexada ao lado do pelo. Então, vocês estão vendo aqui o pelo e anexada aqui ao pelo, nós temos a glândula sebácea. Essa união de pelo e glândula sebácea, nós damos o nome de unidade pilosebáceo. Pilo de pelo, sebáceo de glândula sebácea,
tá? Então, quando eu tenho essa união, se eu quiser falar que a unidade pilosebácea, o que significa isso? Eu estou falando do pelo juntamente com a glândula sebácea, tá? Qual que é a função dessa glândula sebácea? Então, produzir o sebo, né, esse óleo para lubrificar a pele, evitando o ressecamento dos pelos. Impedir a perda da água, assim eu não tenho a água saindo, né, de forma exagerada, eu não tenho a desidratação da pele, né? E ela também tem uma leve ação bactericida. Então, toda vez que essa glândula sebácea, né, elimina oleosidade, e essa eliminação desse óleo, desse sebo, vai acontecer por esse poro que o pelo sai, tá? Então, por esse espaço aqui, ó, entre o pelo, tá? Eu tenho todas essas funções. Hidratação da pele, impedir a saída da água para que não ocorra a desidratação, lubrificação do pelo e ação bactericida. Eu impeço que bactérias possam se alojar ali, trazendo uma infecção. O sebo não tem cheiro e quando a gente sente algum odor característico, é a proliferação de bactérias ou fungos, tá? Tanto o suor quanto o sebo não apresentam cheiro, tudo bem? Eles estão presentes nessas glândulas sebáceas, podem estar presentes em praticamente toda a extensão da pele, só não temos a presença da glândula sebácea na palma das mãos e dos pés, tá? A gente pode ver que a nossa mão não fica oleosa e o nosso pé também não fica oleoso, tá? É porque é somente nessas estruturas que nós não temos a presença da glândula sebácea, tá? A gente tem bastante expressão no rosto, né? Então, nessa linha da testa, a região de barba, né? Então, no rosto, nas costas, tórax, couro cabeludo, aí nós temos uma grande expressão de glândulas sebáceas, mas nas palmas das mãos e no solado do pé nós não temos, então por isso que não tem oleosidade. E aí explica muitas vezes o ressecamento, né? Então a gente acaba perdendo uma das funções do sebo. Coloquei aqui então uma fotinho de um corte histológico para que vocês possam acompanhar. Olha só que bonito que ficou, né? Eu tenho aqui, ó, o folículo piloso, que é onde vai sair o pelo, e sempre anexado, então, aqui ao folículo piloso, nós temos, então, a glândula sebácea, tá? Então, aqui, ó, glândulas sebáceas anexadas, então, próximas, né, do folículo piloso, tá? Então, essa união entre o folículo piloso, né? Então, aqui, ó, o pelo e a glândula sebácea, nós damos esse nome aqui, ó, unidade pilosebáceo, tudo bem? Glândula sudorípara, né? Então, se na glândula sebácea eu tinha eliminação, a excreção do sebo, na glândula sudorípara eu tenho a excreção do suor, tá? Então, olha só, também é uma glândula exócrina, ou seja, ela também produz e elimina uma secreção para fora do organismo. Quem é essa secreção? O suor, tá? E esse suor vai ser excretado pelos poros. Acontece que eu tenho dois tipos de glândula sudorípara, tá? As que nós chamamos de écrinas ou merócrinas. Quem são essas? São as glândulas sudoríparas mais comuns, mais frequentes no nosso organismo, na nossa pele, tá? Nós só não temos elas presentes nos lábios e nos leitos inguais e tímpanos. O que são leitos inguais? Aonde pode surgir íngua, então nas axilas, atrás do joelho, na virilha, são aquelas regiões que podem surgir ínguas. Então, nós não temos nessa região essas células essas células não, essas glândulas sudoríparas écrinas, tá? A excreção dessa substância é o suor e ele sai pelos poros que estão presentes na superfície da epiderme, tudo bem? Então, aqui, ó, uma glândula sudorípara
outra glândula sudorípara, ela tem esse aspecto enovelado, né, aonde tem a produção do suor, e esse suor é excretado através dos poros, tá? Então, ó, atravessou a derme, invadiu a epiderme, e é onde eu tenho essa eliminação do suor. Quando essa glândula ela está hiperativada, ela produz muito suor, então ela vai excretar muito suor. É o que nós chamamos de hiperidrose. Lá na frente a gente conversa sobre isso, tá? É uma patologia. Existem alguns casos que tem que fazer até cirurgia, tem que diminuir a ação dessas glândulas sudoríparas do tipo écrinas, que produzem suor, tá? A outra classificação são as apócrinas, elas são menos frequentes, tá? E essas sim estão presentes na axila, auréolas mamárias e na região genital e perianal. Então, essas sim, quando você transpira demais, quando tá calor, ou você fez uma atividade física e você tem aquela transpiração na axila, são as glândulas sudoríparas do tipo apróquinas que estão fazendo a eliminação do suor, tá? Quando que eu tenho essas glândulas sudoríparas apócrinas? Então, após a puberdade. Então, elas começam a ser ativadas no período da puberdade, ou seja, elas são ativadas pelos hormônios, principalmente testosterona. Isso explica porque homens transpiram mais do que mulheres, tá? Isso explica também porque criança não transpira nas axilas. Por quê? Porque elas ainda não têm a estimulação das glândulas sudoríparas apócrinas, tá? Essas glândulas só são ativadas no período da puberdade em diante, tudo bem? Qual que é a diferença da écrina para apócrinas? A excreção do suor. Na écrina, o suor é excretado pelo poro. Já aqui nas apróquinas, ela é excretada pelo mesmo poro que eu tenho o folículo piloso, tá? Então, além da excreção do sebo, aqui ó, através desse canal do folículo piloso, eu tenho a excreção do suor, tá? Então, na axila, onde nós temos, né, a proliferação dos pelos, eu tenho ali um poro com a haste capilar saindo, né? Com essa presença aqui, ó, desse folículo piloso, eu tenho então a glândula sudorípara do tipo apócrinas, que acaba excretando o suor, certo? Essa é a principal diferença, tá? Então, as glândulas sudoríparas écrinas, elas são as mais abundantes na nossa pele, acabam excretando o suor, e o suor excretado vai ser através dos poros, apenas dos poros. Já as glândulas sudoríparas do tipo apócrinas, elas são menos frequentes, estão presentes na axila, e elas só são estimuladas a partir do período da puberdade. E a excreção do suor acontece pelo poro que sai o folículo piloso. Tudo bem? As écrinas não estão presentes, né? Perdão, ao contrário. As apócrinas não estão presentes nas crianças, certo? Dúvida aqui? Olha só, então, esse outro desenho aqui que eu esquematizei para vocês. Então, aqui, ó, uma glândula sudorípara do tipo écrina, né? Como que eu sei que é écrina? Olha só, a glândula vai eliminar o suor produzido através de um poro, o poro lá da epiderme. Já uma apócrina, ela acaba produzindo o suor e excretando o suor pelo canal do folículo piloso, certo? Junto com o sebo, tá? Lembrando que o suor e o sebo não possuem cheiro. O odor que nós sentimos, característico de suor, é devido à proliferação de bactérias que tem aqui na superfície da epiderme.
Fiz aqui, ó, coloquei para vocês um corte histológico, tá? Vamos lá ver, ó, uma glândula sebácea. Como que eu sei uma glândula sebácea? Tá vendo esses canaizinhos aqui, essas esponjinhas, né? Olha lá o folículo piloso. Aqui, ó, folículo piloso. A glândula sebácea está anexada no folículo piloso. E cadê as glândulas sudoríparas? Estão aqui, ó. Olha só, as glândulas sudoríparas. Essa daqui é do tipo écrina, né? Não está anexada aqui no folículo piloso. Não sei se aqui para cima tinha, mas essa daqui é uma écrina. Não está associado à excreção do suor, vai ser feita através do poro, né? Não pelo canal do folículo piloso, certo? Então, aqui, ó, esse pontilhado aqui é uma glândula sudorípara. Por falar em folículo piloso, vamos falar sobre, então, pelo, tá? Então, o que que é o pelo? É uma estrutura filamentosa, então, ele é um fio composto principalmente por queratina, né? Então, no pelo, no cabelo, tem uma grande concentração de queratina, tá? Queratina dura. Aonde que ele se desenvolve? No folículo piloso, né? Então, ele vai acabar se desenvolvendo no folículo piloso e ele acaba saindo por um poro, né, exclusivo dele, aonde tem sempre a presença de uma glândula sebácea que vai dar aquela lubrificada, vai dar a hidratação ao pelo ou ao cabelo, tá? Nós temos o pelo praticamente por toda a extensão do nosso organismo, exceto palmas das mãos, pés e lábios, porque eu não tenho a necessidade ali de proteção. O pelo, ele tem uma função do quê? De proteger, né? Principalmente de choques mecânicos e oscilação de temperatura. Então, nessa região de palma das mãos, pés e lábios, eu não tenho a presença de pelo. O pelo a gente divide em 3 partes: cutícula, córtex e medula. A cutícula é a camada externa, ou seja, é a camada de fora, exatamente aquilo que nós vemos, né? Ela as suas células são na forma de escamas, uma sobreposta à outra, rica em queratina. Essa queratina é extremamente rígida, dura, e eu não tenho pigmentação. Ah, Amanda, mas o pelo ali que eu estou vendo é de coloração escura, é um pelo preto. Essa pigmentação não está na cutícula, essa pigmentação está na camada intermediária desse pelo, que nós chamamos de córtex. Então, olha só, o que é o córtex? É a camada intermediária formada por células epiteliais ricas em melanina. Lembram lá da melanina? Que ela é uma substância produzida pelos melanócitos. A melanina é a pigmentação da pele e é responsável também pela pigmentação dos pelos, tá? Então, a cor do pelo, a cor do cabelo, nós conseguimos ver porque essa melanina está presente no córtex e não na cutícula, na camada externa, tá? E o córtex também tem bastante queratina dura. Já a medula é a região central, é o meio, é o miolo desse pelo, e a medula só está presente em pelos já desenvolvidos, em pelos maduros, tá? Então, quando ele cresce, que ele sai pela epiderme, aí que tem a presença da medula, tá? E essas células não apresentam núcleos e a queratina ali é mole, diferente da cutícula e do córtex, que é dura. Coloquei uma fotinha aqui para vocês esquematizando, tá? É claro que aqui é só um esqueminha, mas para que vocês possam ter uma noção. Tá vendo? A cutícula é a camada externa do pelo ou do cabelo. Ela é em formato de escamas, então ela é sobreposta e ela não tem coloração. A melanina que nós vemos, a cor do pelo que a gente consegue identificar, está presente aqui no córtex. Tá? Então, o córtex, ele tem a presença da melanina. E nos pelos mais maduros, nos desenvolvidos, nós temos a presença da medula, aonde eu tenho células sem núcleo, e a queratina aqui dentro é molinha. Aqui, então, uma foto microscópica, né?
Então, olha só, o corte de um pelo dá pra gente ver direitinho, né, ó, as escamas, que é a cutícula, que é a camada externa, o córtex, aonde eu tenho a presença da melanina, que vai dar a pigmentação, a coloração desse pelo, e olha só a medula, né, a medula